Salve, salve pessoal, tudo bom? Como vocês estão? O vídeo de hoje é para a gente trazer algumas características de um período bastante importante da história, que é a chamada Idade Média. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, né? Certamente ouviram falar, que a gente pode dividir a história em alguns períodos, sendo eles a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Pois bem, dividir a história em períodos é uma questão feita por historiadores. Não é que isso está presente na história, se a gente pode chamar assim. O que eu quero dizer com isso? A história ela é feita de processos. E quando a gente divide a história em períodos, a gente acaba criando marcos, né? Falando, olha, determinado período começou aqui e terminou ali. Mas isso não significa que aquele marco inicial e final, né, seja como um passar de ano, né? E aí tudo mudou, tudo se transformou. A história pouco a pouco vai se transformando. A gente mesmo agora, a gente está vivendo a história, a gente está vivendo as nossas vidas e a nossa história está sendo construída. E quando a gente olhar, né, lá para trás, a gente vai falar: nossa, aquela fase da minha vida que eu chamo de adolescência tiveram tais características, a que eu chamo de fase adulta tem tais características, enfim. Isso mostra que a história ela é processo. E para facilitar até a gente entender mais o que aconteceu aí nas mais diferentes sociedades, mais diversos lugares, existe essas divisões, né? Essa divisão ela vem ali do Renascimento cultural, quando os humanistas daquele período olharam e falaram: a gente está vivendo a modernidade, né? E a gente está resgatando a antiguidade, a gente está resgatando características das civilizações clássicas, como a civilização romana e a civilização grega. E aí entre, né, aquele período da antiguidade e a gente aqui, existiu um período do meio, que eles chamaram de Idade Média, né? Esse termo acabou tendo um significado meio pejorativo, no sentido de que a Idade Média ela é vista, né, principalmente em períodos como o Renascimento cultural e depois como o Iluminismo, é visto como uma idade das trevas, né? Um período ali em que a humanidade não avançou. Mas não é bem assim. E a gente tem que entender mais desse período aí, porque ele é bastante importante. Então, sem mais delongas, ele é um período longo na história. Ele é datado de 476, quando o Império Romano do Ocidente é tomado, né, pelos povos germânicos, e o seu marco final é colocado em 1453, quando você tem a queda de Constantinopla. O fim da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França também é visto como um marco ali, tá? Mas como eu já expliquei para vocês, marcos são pontos que a gente coloca. A questão toda é analisar o processo, né? O que mudou da Antiguidade para a Idade Média, o que mudou da Idade Média para a Idade Moderna. Falando de Idade Média, a gente pode pegar esse grande período e dividir em duas partes. Uma parte inicial, que é quando a Idade Média suas características estão em ascensão, e uma outra parte que a gente chama de Baixa Idade Média, que é quando ela está em declínio. Esse declínio aquelas características que são tão marcantes da Idade Média, elas começam a dar espaço, né, para as características do período moderno. Então, na Alta Idade Média, no período de estruturação ali desse contexto que a gente chama de Idade Média, a gente tem uma desestruturação da sociedade romana, a formação dos reinos germânicos, o surgimento do islamismo e o tal do feudalismo, que é um sistema político, econômico, cultural, social, né, que vai permear a Europa ocidental. O lado oriental, ali a gente vai estudar, a gente estuda, né, os árabes, a gente estuda o Império Islâmico. Então, no processo que a gente chama de Alta Idade Média, no período que a gente chama de Alta Idade Média, a gente tem essas características, né, sobretudo a formação do feudalismo. E na Baixa Idade Média, a gente tem essas características entrando em decadência. Então, tem lá movimentos como as cruzadas, o renascimento comercial, o renascimento urbano, isso tudo vai conduzir o feudalismo a um fim e vai dar espaço para novas questões, novos processos históricos, que a gente chama depois de Idade Moderna. Mas isso fica para um próximo vídeo. Beleza, galera? Até mais.